Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sei se você já parou para pensar, por que será que o predador mais famoso dos oceanos, ele não está presente em nenhum aquário do mundo, nem mesmo nas instalações mais modernas, como é o caso do famoso SeaWorld, pra sorte do tubarão. Não sei se você já percebeu, mas muitos aquários famosos, eles exibem criaturas que são bem maiores que o tubarão branco, como é o caso dos tubarões-baleias e também das orcas, mas você não encontra em lugar nenhum exemplar de tubarão branco. E é muito provável que você esteja pensando que é por causa da segurança, já que esse tubarão, ele tem a falsa fama de ser um devorador de seres humanos. E a verdade é que a razão é a segurança mesmo. Só que não é a segurança dos humanos, é a segurança dos próprios tubarões brancos. Porque ao longo de décadas, vários aquários tentaram ter um exemplar dessa espécie em cativeiro, obviamente, para poder exibir isso para o público. Só que nenhuma dessas histórias terminou bem. E eu vou te contar algumas dessas histórias agora nesse vídeo. As primeiras tentativas de manter esse animal em cativeiro começaram no início dos anos 70. Só que, infelizmente, em todas essas tentativas ao redor do mundo, os tubarões sobreviveram por pouquíssimo tempo. Quando eles eram retirados do mar e eram colocados nos tanques, eles misteriosamente paravam de comer, paravam de nadar e em poucos dias ou semanas eles apareciam mortos. E olha só que dado interessante, até o ano de 2004, o recorde de tempo que um tubarão branco durou vivendo em cativeiro foi de apenas 16 dias. Então, se esse era o recorde máximo, é óbvio que a maioria dos tubarões morria muito antes. Tá, Jubilu, mas me conta mais o que aconteceu nesse ano aí do recorde aí, em 2004. Conta pra mim. Foi nesse ano que o Monterey Bay Aquarium, ó que bonito em inglês, Monterey Bay Aquarium. Do you speak English? Atenção, Ju? Ah, não entendeu, né? Mas falei em português, eu falei, atenção, Ju. Foi nesse ano de 2004 que o Monterey Bay Aquarium, que fica na Califórnia, ele conseguiu manter um tubarão branco em cativeiro por 198 dias, ou seja, mais de 6 meses. Só que essa tarefa foi extremamente complicada. O tubarão que eles escolheram para colocar no aquário era um tubarão jovem, que tinha pouco mais de 1 metro de comprimento. Os tubarões brancos adultos, eles são muito maiores, eles normalmente vão chegar a 4,5 metros de comprimento. E obviamente que essa escolha facilitou o quê? Facilitou a construção do tanque para esse animal, já que ele não precisava ser um tanque tão gigante. Só que mesmo assim, esse tanque, ele era bem grande. Ele tinha uma profundidade de quase 11 metros e ele comportava até 4 milhões de litros de água. E o fato do tubarão ser jovem significava que ele ainda tinha o quê? Uma dieta principalmente de peixes, o que seria muito mais fácil para o aquário manter, já que é muito fácil comprar peixe, já que quando esses tubarões se tornam adultos, eles têm uma dieta variada, porque além de peixes, eles comem focas, eles comem tartarugas e até pequenas baleias. Isso tinha sido um grande problema nas tentativas anteriores para manter o tubarão em cativeiro, porque era muito difícil você ter esses alimentos para dar para eles. Além disso, ao invés de pegar o tubarão do oceano e colocar ele direto no aquário, a equipe do Monterey Bay Aquarium, ela fez o quê? Ela primeiro fez uma transição desse bicho para um tanque em mar aberto. É como se fosse uma rede fechada, mas que ainda ficava no mar. E o tubarão, ele tinha um lugar com 15 milhões de litros para poder nadar antes de ser transportado para um lugar menor. Por causa disso, eles conseguiram monitorar a saúde e o comportamento de alimentação do tubarão. E assim eles garantiram que ele estava em boas condições de saúde. E só depois disso que ele foi transportado para as instalações do aquário. 6 meses se passaram entre a captura e a exibição do animal para o público. Mas como esse tubarão branco, ele começou a atacar e a matar os tubarões de outras espécies que estavam dividindo o cativeiro com ele, o aquário, sabe o que ele decidiu? Ele decidiu soltar o tubarão de volta no oceano. E nos anos seguintes, o aquário se adaptou e exibiu vários outros tubarões brancos juvenis, mas nenhum deles sobreviveu mais do que os 198 dias para bater o recorde dessa história que eu acabei de te contar. Mas por que será que os tubarões brancos
não sobrevivem no aquário. Eu não sei se você sabe, mas os peixes, eles respiram filtrando o oxigênio da água que passa por suas brânquias. Alguns peixes conseguem bombear a água para dentro das brânquias usando a boca. Só que os tubarões brancos, eles não conseguem fazer isso. Então eles precisam estar sempre em movimento para que a água entre e passe pelas suas brânquias. Isso significa dizer que quando os tubarões brancos param de se movimentar, eles começam a ter dificuldade para respirar. E assim eles começam a ficar fracos. Sabe o que é? Tipo dar um soquinho. Vários soquinhos na boca do estômago da pessoa. Se a gente fizer isso por vários dias, ela vai respirar mal e vai acabar ficando fraca. Outro detalhe interessante é que os tubarões brancos, eles são nômades. E eles podem viajar distâncias de centenas de quilômetros em um período de tempo muito curto. E eles também gostam de mudar de direção o tempo todo. Por conta desse comportamento, é claro que esses animais se davam mal lá nos tanques pequenos do Monterey Bay Aquarium. Muitos dos tubarões ficavam até com feridas e arranhões da pele, porque eles batiam nas paredes do recinto o tempo todo. Exatamente por esse motivo que em 2011 o aquário, ele resolveu desistir desse programa e devolveu para o oceano o 6º tubarão branco que estava com eles, depois de 55 dias de cativeiro. E adivinha o que aconteceu com o tubarão? Ele morreu poucos dias depois de ser solto. Mas obviamente que os outros aquários ficaram meio que, será que não dá mesmo para trazer um tubarãozinho branco aqui para dentro? E aí em 2016 nós tivemos uma outra tentativa. Um aquário no Japão exibiu um tubarão branco de 3 metros que tinha sido capturado na rede de um pescador. Só que esse tubarão durou 3 dias e morreu. E aí o aquário também divulgou uma nota dizendo que ia encerrar o seu programa de exposição de tubarões brancos. Imagina, você traz o tubarão branco, 3 dias, pum, o bicho morre. A verdade é que esses tubarões que nadam longas distâncias e nadam rápido, eles simplesmente morrem muito rápido em cativeiro. Aliás, muitas pessoas pensam que eles são bichos super perigosos, Mas eu nunca vi um tubarão pegar um ser humano e colocar esse ser humano num tanque para ficar sendo observado por diversão. Você já viu isso? E se você um dia sonha em ver esses animais, existem outras formas de você ter contato com eles, não precisa ser dentro de um aquário. Por exemplo, você pode mergulhar com os tubarões brancos, que foi o que eu fiz quando eu fui para a África do Sul. Eu mergulhei com um grande branco, que era o meu grande sonho. Só que nesse caso, quem estava dentro de um cativeiro, que era uma jaula, era eu, E o tubarão, ele estava solto ali no mar, estava solto na natureza. Aliás, eu conto essa aventura completa em um vídeo que está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que foi o meu mergulho com o tubarão branco. Inclusive, um deles mordeu a gaiola e, sacudiu um monte, pegou minha orelha, sacudiu, pegou... Não, mentira, não, mas ele sacudiu a jaula, ele sacudiu. Ele só não me pegou, porque quando ele me viu, ele falou, meu Jubijubão, respeita. Porque mexeu comigo? Mexeu com a morte. Tô zoando, Jubila, paz e amor. E você, já viu algum tubarão em aquário? E quais aquários você já visitou? Me conta a tua experiência aqui nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau.